Graças a Deus, meus irmãos, boa noite para vocês. A Lucineide está aí presente com a gente, também o Osório. Vamos aguardar alguns minutinhos, alguns instantes, não minutos, alguns instantes, para que alguns irmãos possam estar entrando também. Então, nosso querido Vitor. Vitor, quanto tempo, que prazer você conosco, meu irmão. Saudade de você. Mande notícia para nós. Então, vamos ter hoje uma mensagem que Deus colocou no nosso coração já há algum tempo, que nós queremos compartilhar com vocês nesse tempo de pandemia, onde nós estamos isolados, né, mas não distantes um do outro. Nós temos feito nossos cultos online, então toda semana nós temos uma live especial para os irmãos. No mês passado, no mês de maio, a gente fez live todos os dias, cada dia tinha uma pessoa fazendo live, cada dia tinha um pastor, mas nesse mês de junho nós optamos por fazer live somente às terças, às quintas e aos domingos pela manhã. Então, nesses dias, os ministérios vão estar trazendo um tema especial de palavras, e também os sábados que nós dedicamos um pouco mais às redes. Então, eu queria, nesse tempo inicial, eu queria fazer com vocês uma oração, e logo em seguida vamos ministrar a palavra, e no final nós estaremos tendo um tempo também de oração e intercessão. Então, se você quiser, você já pode anotar em algum lugar o teu propósito de oração, para que juntos, mais tarde, possamos fazer uma rede de intercessão. Amém? Pai, eu quero te louvar nesse tempo especial, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Pai, muito obrigado, porque mais esse dia nós podemos estar juntos, Pai. Estamos distantes, ó Pai, porque não estamos no culto presencial, mas estamos juntos, porque estamos ligados num único propósito, Pai, num único coração, Senhor. E temos certeza que, assim como eu creio que o Teu Santo Espírito está aqui na minha casa, nessa sala, eu também creio que o Teu Espírito Santo está na casa dos meus queridos, meus amados irmãos nessa noite, Pai. Que a Tua palavra ela venha ao encontro dos nossos corações, Ele possa fazer morada, Pai. Que essa noite venha ser uma noite de intercessão, onde possamos clamar ao Senhor por nossas vidas e buscarmos resposta em Ti. Nós queremos nessa noite, ó Pai, fazer como o salmista que declarou no Salmo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então, nessa noite, de forma bem profética, nós queremos olhar para os montes, olhar para o alto, entendendo que do Senhor vem o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no momento da angústia. Amém? Eu quero nesse tempo inicial, ministrar com vocês uma palavra que eu ministrei o ano passado na nossa igreja, no culto presencial. Então, 12 dias, já fazia um ano que eu ministrei essa palavra, e eu entendi no meu coração que era o tempo propício para falar sobre isso de novo nessa noite. Então você, abra sua Bíblia lá em Levíticos, no capítulo 14, e eu vou estar lendo do verso 33 ao 35. Mas se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou utilizar outros textos desse mesmo livro e desse mesmo capítulo. Nós vamos ficar baseados nesse capítulo. Levíticos 14, o verso 33 e 35 fala o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Então esse é o texto de Levítico 14, 33 a 35. Nós, não só no Brasil, mas em todo o mundo, estamos passando por um tempo difícil, o qual nem imaginávamos que pudesse acontecer. A pandemia de coronavírus mudou o nosso modo de trabalhar,
aprendemos a cultuar e ter comunhão com os irmãos mesmo à distância. Quem poderia imaginar uma reunião de Santa Ceia online? Algumas igrejas, eu vi isso pela internet, até batismo fizeram online também. Ninguém poderia imaginar isso. Estamos mais tempos em casa, sendo que isso não significa que estamos sem trabalho. A maioria das pessoas que eu conheço estão falando que estão trabalhando muito mais do que antes. O home office, que antes era uma coisa quase para a minoria, a maioria agora está nessa nova forma de trabalho, que não tem hora, não tem dia, pode ser sábado, pode ser domingo, manhã, tarde ou noite. A verdade é que esse tempo novo modificou nossas vidas. A pandemia também fez e ainda está fazendo vítimas. Nunca se teve tanta gente desempregada no mundo inteiro. As agressões familiares, de esposo contra a esposa, pais contra os filhos, cresceram. Alguns casais estão se agredindo ao ponto de pensar em divórcios, porque antes não ficavam 24 horas diárias juntos, estão agora juntos e não conseguem conviver. Os leitos de hospitais continuam cheios e ainda não há uma vacina contra essa praga chamada Covid-19. Ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Interessante que eu me lembro que lá, o ano passado, 2019, lá por meados de setembro, outubro, a maioria das pessoas falava: não aguento mais 2019, que esse tempo passe logo, que vem 2020, porque será o ano melhor. Talvez as pessoas estejam reclamando agora, né? Lá que era o tempo bom e agora não é. Não sabemos se por trás dessa praga chamada Covid-19 está a mão de Deus. Não sabemos. Também não sabemos se por trás está a mão diabólica tentando acabar com a humanidade. Ou se o próprio homem, com suas vidas perversas, com seus orgulhos, com suas maldades, tem causado tudo isso. Alguns falam até que esse é o novo meio de se fazer guerra mundial. A verdade é que situações adversas, intempéries, faz parte da vida do ser humano. E o fato de estarmos em Cristo Jesus não nos isenta de passarmos pelos vales e por desertos. Há alguns dias atrás, eu ministrei e eu disse que o Senhor nos leva a esconderijos por um período curto de tempo. Em algum momento, o esconderijo são cavernas, em outro, esconderijos são desertos, mas sempre é por um curto prazo e com o propósito de ensinar algumas coisas para nós. Irmão, sabe de uma coisa? Nós iremos sair desse tempo. Nós iremos sair dessa situação. Mas a pergunta é: o que teremos aprendido nesse tempo? Com sairmos desse tempo, nós seremos pessoas melhores ou não? Porém, nós temos que entender que em tempos difíceis, assim como esse, nós temos que trabalhar a nossa mente para que ela fique aguçada e fiquemos bem atentos para que, no afã de resolver, não caiamos em embaraços, em acordos com a vontade de Deus. Os nossos olhos naturais e espirituais, eles precisam estar bem abertos e atentos para identificar os males. E, além disso, precisamos ser os primeiros a denunciar esses males. Quando descobrimos que algo de ruim está acontecendo, precisamos ser o primeiro a pegar essa informação ruim daquilo que está acontecendo conosco e levar até onde? Levar até Deus. Os versos que nós lemos de Levítico 14, 33 e 34, fala sobre a praga do mofo nos lares, nas casas. Na verdade, nesse caso aqui,
Era Deus que mandava a praga para mostrar aquilo que estava errado. Então assim disse o Senhor: quando eu enviar a praga do mofo, foi o Senhor que enviou nesse caso específico. E o Senhor diz: quando eu permitir que coisas comecem a dar errado, é para que vocês identifiquem a raiz do problema e busquem resolvê-lo. Todo problema tem uma raiz. Por exemplo, quando alguém está com uma febre prolongada, é o corpo avisando de uma infecção que precisa ser denunciada e tratada com antibiótico. Assim como a febre, o mofo era apenas uma forma de Deus avisar que algo errado estava acontecendo e que precisava de tratamento especial. Deus, amados, Ele dá indicações para nos mostrar que algo não está normal em uma casa ou na sua família. O que é normal numa casa? O normal numa casa é haver paz, haver comunhão. A casa deve ser um local de ter graça, local de refletir o amor, companheirismo, ajuda mútua. Muitos de nós viemos de sistemas familiares totalmente dilacerados. E pela graça de Jesus Cristo, nós fomos resgatados, viemos para o reino de Deus. Então, para nós, é normal, recebermos dentro do contexto familiar a graça e tudo aquilo que Deus tem para nós com um projeto de restauração familiar, na minha e na sua família. Então o Senhor disse: quando vocês observarem que existe mofo na casa, vocês precisam identificar se existe alguma coisa errada. O verso 35 fala: o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece que há mancha de mofo em minha casa. Meu irmão, minha irmã, você precisa analisar se sua casa está dentro dos conformes, se existe dentro da sua família alguma coisa fora do prumo de Deus, alguma coisa que está desagradando a Deus. Nós temos o péssimo hábito de olharmos para questões que não estão boas e acharmos que irão melhorar por si só. Tem situações que, para melhorar, vamos ter que trabalhar pesado, suar o rosto, intensificar as orações, praticar jejum para mortificação da carne e fortalecimento do quê? Do nosso espírito. O dono da casa, ou seja, o dono do problema, irá até o sacerdote. Não é para esconder o problema. Você viu algo errado? Vá até o sacerdote. Nós temos Jesus, o sumo sacerdote. Fale com ele: Senhor, tem alguma coisa errada em minha casa. Algo não está bem com a minha família. Porém, achamos que Deus vai resolver o problema sozinho sem a nossa participação, sem sequer tomarmos consciência daquilo que está acontecendo. Isso chama-se negligência. Percebeu algo errado? Corra e peça ajuda. O sacerdote, qualquer coisa, examinar o mofo. Vai ver se é uma simples poeira. Deus, através da sua palavra, tem mostrado que aquilo que está errado. Tem questões que não deram certo. Quem errou? Deus? Ou fomos nós mesmos que deixamos brechas para o diabo entrar e fazer arruaça? Levítico 14, verso 36, que faz parte da coletânea de texto hoje, fala o seguinte: antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne
impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Percebeu como que Deus ele faz com a gente? Como que ele age na nossa vida? Ele fala, saia todo mundo e esvazie a casa. Muitas vezes, para que se tenha a melhor visão de sua família, é preciso você tirar algumas coisas. É preciso você tirar a dó, a pena, tirar a vitimização, achar que a pessoa é coitadinha. São tantas desculpas que arrumamos para esconder que, na verdade, não queremos deixar o problema em evidência. Queremos ficar tapando os buracos, maquiando situações. Vamos, irmãos, tirar da casa os argumentos. Vamos tirar da casa os achismos, as desculpas. Vamos deixar o Senhor Jesus examinar e dar o diagnóstico correto do que está acontecendo dentro da nossa casa. Sabe por que nós muitas vezes não deixamos ele inspecionar? É porque nós temos medo do que ele vai achar. Nós temos medo do resultado final. Temos medo de trazer um laudo negativo. O Senhor pode encontrar na minha casa, na sua casa, a praga do mofo. Desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Você permite uma situação errada, aquilo vai contaminar todas as outras. A praga, ela é desta maneira. Você deixa permanecer o sistema errado funcionar, porque você não tem forças para tirar, para ir contra, e aquilo vai contaminando outras áreas. Sabe aqueles casamentos de vários anos, 15, 20, 30 anos, em que um não consegue mais conversar, nem mesmo olhar para o outro, que já não dormem juntos faz algum tempo? Com certeza começou lá atrás, com alguma coisa que foi mal resolvido. Algumas famílias têm vícios, hábitos, costumes próprios e passam a vida inteira falidos, mas não têm coragem de mudar os hábitos. Medo de tirar rebocos, medo de trocar a escada de lugar, medo de pintar as paredes, trocar a cor, medo de mudança, de mudar o móvel do local. No verso 37 fala o seguinte: examinará as manchas nas paredes, e se elas não forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem ser mais profundas do que a superfície da parede. Pois continua. Na verdade, o sacerdote irá olhar a casa e, se for uma questão superficial, uma boa raspagem, uma boa lavagem com bastante água resolverá. Tem questões familiares que uma boa limpeza com água e sabão é o suficiente. É as DR, né? Uma boa apuração de fatos, uma boa conversa, um ajuste pode resolver o problema. Porém, há coisas que só uma conversa não vai resolver. É necessário ações mais profundas, mais contundentes. Em alguns sistemas há pragas muito profundas e as pessoas vão ficando desconectadas, frustradas, até desistirem. Aí começam a ficar pessoas estranhas dentro da casa. São maridos e esposas que não conversam mais. Estão na mesma casa, mas não se relacionam. São pais e filhos que não se suportam. Eles não brigam, apenas desistem. Elas deixam de ser instrumento de Deus umas para as outras. Aí no verso 38 fala: o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7
dias. Então significa que o problema é mais sério. Alguns problemas na sua família podem ser resolvidos no curto espaço de tempo. Mas se você perceber que o tempo determinado está se passando e os problemas não se resolvem, é a praga. Não adianta conversar, não adianta dar tempo. Já analisou a situação, já conversou, já fez acordo, deu-se um tempo e nada. E ao invés de melhorar, piorou. Então você precisa observar algumas coisas. Por exemplo, no casamento. Primeiro ano, lutas. Segundo ano, guerrilhas. Terceiro ano, guerra. Tem coisa errada nisso. Brigas em cima de brigas é doença. O sacerdote Jesus, ele precisa entrar nessa casa para que haja cura. Há questões que o tempo não resolve, que o tempo não ajuda. Numa conquista de amizade, numa reconquista de confiança para o perdão, o tempo é bom para isso. Mas se já teve o tempo necessário e não resolveu, então o que? É praga que está instalada. Levítico 14, que é o nosso texto base de hoje, no verso 39 e 40, fala o seguinte: no sétimo dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Agora chegou a hora de retirar as pedras contaminadas e lançar fora. A troca de tijolos se baseia em trocar hábitos doentios e principalmente maneiras de se relacionar. Há pessoas que falam não falando. Elas usam duas palavras para falar de um assunto e quer que a outra pessoa entenda tudo. Você sabe o que eu estou falando. Com certeza alguém já fez assim contigo. Talvez você já tenha passado por essa situação, ou até mesmo você tenha feito isso, com duas palavras, querer que a outra pessoa entenda tudo. Tem pessoas que elas ficam de cara feia, ela não fala nada, mas fica de cara feia e quer que a outra pessoa entenda a sua cara feia. São hábitos errados. São hábitos de... É preciso resolver questões que a conversa e o tempo não deram conta de solucionar. Por exemplo, nós estamos falando aqui no ambiente familiar. O casal se desentendeu. Não mudaram os hábitos, mas programaram uma viagem para acertar o casamento. De repente, começa a brigar porque não resolveram os hábitos anteriores. Você já parou para pensar que a forma como você tem tratado um membro da sua família não tem agradado? E a pessoa não está gostando e está faltando só um pouquinho para o caldo entornar. Mas, pastor, eu sempre fui assim. Eu sempre tratei as pessoas desta maneira. E nunca houve reclamação. Eu vou repetir uma coisa. Tem pessoas que elas não reclamam nunca. Elas têm medo do confronto. Elas simplesmente desistem. Elas não reclamam, não falam nada. Então, tome cuidado. Porque pode ter alguém desistindo dos seus hábitos, dos seus costumes, talvez de você, infelizmente. Arranque tudo para que as pedras, para que outras pedras venham ser colocadas no lugar. Se o tijolo, os maus hábitos estão
te incomodando, estão estragando a sua vida, retire, para que novos tijolos possam ser colocados. Aí eu pergunto, você tem buscado uma renovação no seu casamento? Você tem melhorado a comunicação com seus filhos? Tem honrado seus pais? Ou tem sido motivo de desgosto? Tem usado mansidão ao falar? Ou só consegue usar e falar com gritarias? Atenção, amados irmãos. A praga do mofo atrai espíritos malignos e, consequentemente, maldições para dentro da sua casa. No verso 42 de Levítico 14, fala o seguinte: depois colocaram outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Trocou os tijolos e agora colocou um novo reboco, novo embolso. Os céus, ele tem novas pedras para nós. Tem pedras de carinho, de amor, de atenção, de elogio, de respeito. São tijolos novos. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade nas mudanças? Por que disso? Por que as pessoas elas acham que está bom e elas não querem mudar aquilo que está errado? Se esforça um pouco. Você pode melhorar com o teu esposo, você pode melhorar com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Basta o quê? Buscar mudança. O verso 43 e 44 fala o seguinte. E esse ponto é muito emblemático, tem que ficar bem atento a esse texto, a uma parte desse texto, que fala o seguinte, verso 43 a 44. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retirada das pedras e de raspadas e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem, é mofo corrosivo, a casa está impura. Percebeu que agora mudou? Ele não fala apenas que é mofo, ele fala que é mofo corrosivo. Trocou-se as pedras, melhorou o comportamento, mudou a forma de agir. Agora no casal, na família, entre os pais, entre os filhos, há gentileza, há diálogo, e mesmo assim a praga continua. Mesmo assim, os problemas continuam. Aí então, já é uma questão espiritual. Está além das mudanças comportamentais. É mofo corrosivo. Já está enraizado na família. Quem sabe são visitações geracionais. Quem sabe são questões que visitou seu avô, seus pais e agora está te visitando. Tem famílias que são visitadas por tipos de maldições em decorrências de brechas que foram abertas no passado. É mofo corrosivo. Está enraizado na família. Pouco nesse momento. Um deles é a enfermidade. Tem famílias que estão impregnadas de enfermidades. Ninguém está isento de ficar enfermo. Porém, nem toda enfermidade física é de cunho espiritual. Porém, a engenharia de Satanás é matar, roubar e destruir. E seu objetivo é fazer com que os filhos de Deus, mesmo mudando a maneira de ser, continuem sofrendo. E às vezes não entendemos que essas doenças são de raiz espirituais. A praga da enfermidade geralmente entra através de uma pessoa carente, complexada, que abre a porta para a enfermidade, fazendo da enfermidade um meio de chamar a atenção ou de se fazer presente. Então aquela pessoa não se dá conta de que está abrindo a casa para um espírito de enfermidade
E onde esse espírito entra, leva junto a miséria. Eu quero fazer aqui uma observação, um alerta a vocês. Tomem cuidado. Quando falamos de espírito de enfermidade, não queremos dizer que é um espírito com nome de enfermidade, mas estamos nos referindo a demônios que colocam enfermidades em que deixou brecha naquela área. Lembrando que há diversas formas de ficarmos enfermos e o crente não está isento de enfermidade. Se o crente estivesse isento de enfermidade, nem o crente pegava Covid-19. Não é disso que eu estou falando. Porém, há enfermidades que são colocadas por Satanás. Então, é um tipo de mofo corrosivo. Enfermidades que vão acompanhando famílias e famílias e famílias. São entes que ficam doentes, o outro com a mesma doença e ninguém encontra um diagnóstico. Um outro tipo de mofo corrosivo são os adultérios e as prostituições. Pessoas que não conseguem manter uma vida sexual somente dentro do casamento. A pessoa, ela se esforça, ela é enlaçada por um desejo, por uma cobiça, por uma fantasia, um planejamento maligno e, por fim, ela acaba caindo. E, geralmente, foi uma porta aberta dentro da família, que foi desencadeando essa maldição e que fortalece toda vez que um outro membro cai em pecado. Porém, vale ressaltar que o fato de uma pessoa ter herança nesta área não lhe dá o salvo-conduto para pecar. A alma que pecar, essa morrerá. Em uma outra live, alguns meses atrás, eu comentei sobre a lei da herança e a lei da responsabilidade. Eu posso muito bem ter a lei da herança na minha vida. Eu posso pegar a minha herança pecaminosa e jogar fora. Porém, sabendo a origem da maldição, fica mais fácil identificar e rejeitar. Alcoolismo, idolatria, feitiçaria são pecados que desencadeiam e levantam o espírito de prostituição dentro de um lar, deixando os filhos totalmente desprotegidos. Você conhece muito bem a história de Davi. Davi é um caso exemplar para isso. O rei Davi. O rei Davi, a sua imoralidade sexual trouxe para dentro da sua linhagem assassinatos, abuso sexual, mentira, mortes prematuras, insurreições, contendas e outras maldições. Davi abriu uma brecha na sua família e o Senhor o perdoou. Porém, a sentença veio através do profeta Natã e foi terrível e alcançou gerações. E assim veio a palavra em 2 Samuel 12:10. Por esse pecado, a espada nunca se afastará da sua família, diz o Senhor. Então eu falei a primeira, o mofo corrosivo, que foi enfermidade. Eu falei do segundo mofo corrosivo, que foi adultérios e prostituições. E o terceiro mofo corrosivo são crises financeiras constantes. Mais uma vez, eu não vou perguntar quem está passando por problemas financeiros. É impossível alguém nunca ter passado por uma crise econômica. Mas precisamos pensar em algumas coisas. O casal, desde que se uniu, tem um problema nessa área. Nunca tiveram momento de tranquilidade nessa área. O casal começa na simplicidade do casamento, da vida a dois, que é comum na maioria dos casamentos. Lutarem, trabalharem para se arrumarem. Porém, o projeto de Deus é que eles cresçam, melhorem, desfrutem da prosperidade bíblica,
Mas isso nunca acontece. Pelo contrário, só piora. Não tem um momento de tranquilidade financeira. Nada prospera. As roupas se acabam rápido. Os móveis se deterioram antes do tempo previsto. Tudo queima. Como aparelho televisivo, queima. Compra um outro aparelho, queima. Pode ser que nessa casa haja mofo, mas um mofo corrosivo. Pessoas avarentas que fazem negócios escudos, trapaceiras, malpagadoras, elas vão atrair para si, vão atrair para sua casa esse tipo de praga, o mofo corrosivo. Eu sei que tem alguns homens agora nos ouvindo e depois vão assistir essa live. Eu quero falar com os homens nesse momento. A falta de sacerdócio traz maldição. A família onde o marido não é um sacerdote, não entra a prosperidade. Entrou a praga do mofo nessa casa, e mofo corrosivo. A casa onde o marido não governa segundo os princípios bíblicos, não vai haver prosperidade. Então, maridos, homens, assumam o seu papel. Seja responsável. Assuma o sacerdócio que Deus deu de governar a sua casa. Há famílias onde ninguém prospera. Falências que alcançam gerações, pai, filho, netos. Nenhum negócio vai à frente. É sinal de que alguém lá atrás abriu uma brecha e o mofo corrosivo entrou e espalhou por toda a casa. Não tem tempo para citar mais exemplos, mas com certeza o Espírito Santo ele está te comunicando algo nesse momento. Tenho certeza disso. Nesses casos de mofo corrosivo, raspar, lavar, retirar as pedras, trocar o reboco, pintar a casa não vai resolver. Olha o que é preciso fazer. Antes disso, você já viu que em algumas casas, para quando seja a sua, que apareceu um mofo, e aí você foi lá, olhou, achou que estava errado aquilo ali, pintou de novo. Daqui a um tempo, meses, você foi lá ver, o mofo voltou para o lugar. Aí você vai mais a fundo. Você vai e tira o reboco e passa de novo um reboco novo, pinta, daqui a pouco, mês ou ano, volta de novo. Então, por fim, você vai e você quebra a parede, você troca a parede toda da sua casa. E aí você, depois de alguns anos, colocou tijolo novo, reboco novo, massa nova, tinta nova. 1, 2, 3 anos, aquela casa começa a de novo aparecer mancha de mofo. É porque é o solo. Aquele mofo ele está enraizado. É mofo corrosivo. Não adianta. Vai ter que ir na raiz resolver o problema na estrutura, na coluna da casa, na sapata da casa. Vai ter que talvez fazer um outro alicerce com um novo tipo de material. Hoje há materiais anticorrosivos. Então, nós precisamos não somente lavar, limpar. Olha o que é preciso fazer no caso de mofo corrosivo. Levítico 14, que é o texto base de hoje, no verso 45 fala: ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Derrubar a casa, querido, é começar tudo de novo. Não adianta tapar buracos e tirar o reboco e colocar outro. É preciso identificar o problema e arrancar o mal pela raiz. É preciso começar tudo do zero. Derrubar as estruturas antigas e corrompidas
e colocar fundamentos novos, solidificados pela palavra de Deus. Somente assim você ficará livre da praga do mofo corrosivo. O pecado, ele precisa ser extirpado pela raiz, através da palavra. E aí, já indo para a parte final dessa mensagem, o verso 49 a 53 de Levítico 14 fala o seguinte: para purificar a casa, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo, ou seja, ervas. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da a casa 7 vezes. Com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Eu queria ter tempo necessário para nós comentarmos minuciosamente todo o simbolismo desses versos finais. Esses versos finais estão cheios de simbolismo interessantes, especiais para nós. O cedro, o isopo, o sangue, a água, todos esses simbolismos nos remetem à nova aliança em Cristo Jesus. O texto nos leva a entender que para a purificação da nossa vida e, consequentemente, da nossa família, será preciso sangue. E nós já temos esse sangue puro, que é o sangue de Jesus Cristo. Também iremos precisar de água pura da fonte. Também já temos, através da ação do Espírito Santo. Aspergiu o sangue e a água por 7 vezes, até que tudo fique limpo. Sabe o que quer dizer isso? É limpar, 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 e se for preciso, limpar outra vez. Sim, vai dar muito trabalho, em alguns casos muito mais trabalho ainda, mas vai valer a pena o esforço para ter uma casa purificada e uma família abençoada. Eu quero encerrar nesse momento a palavra de hoje sobre amor para nossa casa. Eu quero ter um tempo de oração. Nós estamos apenas com mais 5 minutos. E nesse momento eu quero orar para a sua família. Se você quiser, você pode ainda colocar nos comentários o seu pedido de oração, de intercessão para orarmos. Pai, eu quero te louvar nessa noite, Pai. Eu quero, Pai, te bendizer pelos meus irmãos que estão comigo hoje. Te bendizer pelos irmãos que vão ouvir, vão assistir essa mensagem em algum tempo, alguns dias, alguns meses ou alguns anos, Pai. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, é que transforma os nossos corações, Pai. Pela Tua palavra, nós seremos purificados, Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, se por acaso em nossa casa, se por acaso em nossa família há mofo, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos mostra onde está, para que possamos retirar, Pai. Se por acaso, Senhor, em nossa casa há mofo corrosivo, Pai,
que possamos retirar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, famílias onde o mofo da crise financeira está acompanhando há anos, Senhor. Ajuda, Pai, a identificar o mal, Senhor. Ó Pai, nessa família onde o mal, ó Pai, do adultério, dos vícios sexuais, estão ainda muito firmes. Ó Pai, ajuda a identificar esse mofo corrosivo, Pai. Nas famílias, ó Deus, aonde, Pai, há doenças imperando, Pai, que o Senhor possa ajudar, Senhor Deus. Ó Pai, nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Te peço, Pai, pela irmã Sônia, Senhor. Ó Deus, peço pela Solange, ó Pai. Ó Deus, peço a Deus pelo Ronaldo, Senhor. Ó Pai, da sua misericórdia, Pai, são famílias, ó Deus, inteiras que estão clamando a Ti nesse momento, Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir pelas pessoas que estão nesse momento passando por algum tipo de enfermidade, Senhor. Algumas estão agora num leito, Senhor, de hospital, na qual a família não sabe se a pessoa vai viver ou não, Senhor. Alguns estão em casa, Pai, sofrendo, Senhor, com uma doença incurável, Pai. Ó Deus, a irmã Kátia, Senhor, nesse momento, está pedindo oração para uma criança, Deus, que nasceu há 2 meses. E com 2 meses vai ter que passar por uma cirurgia de coração, Pai. Ó Deus, eu creio, Pai, no Teu poder, Senhor. Eu não conheço, Pai, essa criança, essa neném, Senhor Deus. Ó Pai, é a Maria Manuela, mas eu não a conheço, mas com certeza, Pai, o Senhor a conhece, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Ó Deus, se for preciso que essa criança passe por um procedimento cirúrgico, que o Senhor possa estar com ela, que o Senhor possa estar com os médicos na hora, Senhor Deus. Que o Senhor venha usar a medicina para trazer cura para essa criança, Senhor. Ó Deus, quantos pais estão nesse momento sofrendo porque os filhos estão com enfermidades, porque os filhos estão com diagnóstico, ó Pai, não favorável de doenças, ó Pai, genéticas, Senhor Deus. E eu te peço, ó Pai, tenha misericórdia para desses pais, dessas famílias, Senhor Deus. O Senhor continua sendo Deus poderoso, Deus tremendo, Deus de ontem, Deus de hoje, o Deus de sempre. Todo o poder está em suas mãos. O agir, o efetuar está em suas mãos, Pai. Então nós clamamos a Ti para que o Teu querer, para que a Sua vontade venha prevalecer. E a nossa missão como intercessores é nos colocarmos na brecha e falarmos contigo, Senhor. Oh Deus, oh Pai, oh Deus. Ó Senhor, a Tayane, ó Pai, que está com suspeita para apendicite, ó Deus. Se eu não sei, ó Pai, eu não sei, Senhor Deus, o caso se é grave, se não é, mas Tu sabes, Senhor. Visita a Tayane nesse momento, ó Pai, e também, se for preciso, que ela passe por um procedimento cirúrgico, Senhor, seja com ela, Pai. Seja com a sua filha nesse momento, Senhor Deus. Ó Pai, eu clamo a Ti por todos os lares, pelas casas, pelas famílias que estão nos ouvindo nesse momento, pelos sacerdotes da casa, pelos auxiliares, ó Pai, pelas esposas, pelos filhos, que haja paz, que haja paz. Que o mofo corrosivo, que o mofo da indiferença, que o mofo das agressões, que o mofo das discórdias venham ser retirados em nome de Jesus. Que toda praga corrosiva que tem acabado com as famílias saia em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro nesse momento pelos bairros, ó Deus, de Mesquita, Senhor Deus. Ó Pai, eu oro por Mesquita, oro por Nova Iguaçu,
São João, Belford Roxo, Nilópolis, Caxias. Pai. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, pelas pessoas que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, Senhor Deus. Médicos, enfermeiros, técnicos, policiais, atendentes, bombeiros, motoristas, Senhor Deus. Quantas pessoas e outras pessoas, ó Pai. A equipe de limpeza dos hospitais. Ó Pai, protege essas pessoas, Senhor Deus. Guarda essas pessoas, Senhor Deus. Eu clamo a Ti, Deus, pelos cientistas, pelas pessoas que estão pesquisando uma cura para este mal, Senhor. Eu creio, Pai, que em breve haverá uma cura, Senhor, que o Senhor dará sabedoria para os homens descobrirem uma vacina, um remédio contra esta praga corrosiva. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu oro a Ti, eu clamo a Ti, Pai, pelas igrejas, Senhor, pelas igrejas que ficou fechada por quase 3 meses e agora estão começando a reabrir, ó Deus, que os pastores, que os líderes venham ter sabedoria no agir, Pai. Sabedoria de abrir as portas, mas de uma maneira, Pai, responsável, Senhor. Com todo cuidado, Deus, com todas as precauções possíveis, Pai. Que esse tempo que ficamos isolados, que tenha sido um tempo de aprendermos mais contigo, mais com o Senhor, que possamos sair desse isolamento pessoas diferentes, pessoas melhores. Oh Deus, continue falando conosco, Pai. Continua nos ajudando, Pai. Oh Deus, continue, Pai, continue nos guiando, Senhor. Que esse tempo que nós ficamos em caverna, Senhor, que foi um tempo propício, que o Senhor nos guardou, nos protegeu, Pai. Mas que com certeza o Senhor não quer que fiquemos na caverna, mas a espiritual, que tem nos aprisionado, que tem nos escondido, nos maltratados. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti por aquele homem, Senhor, que está pensando em suicídio, em nome de Jesus. Este homem, ele foi escolhido por Deus, Senhor. Espírito Santo, toma a mente deste homem agora, em nome de Jesus. Traga ele, traga a memória dele, Senhor, o compromisso, a aliança que o Senhor fez com ele de restauração, Pai. Restaura os lares, Senhor Deus. Restaura os lares, Pai. Restaura os lares, Pai. Restaura os lares, Senhor Deus. Mais uma vez eu te peço, Pai, para as pessoas que estão tendo que sair para trabalhar, oh Deus. Pessoas que estão na linha de frente, Pai, eu te peço, Pai, pelos policiais que estão saindo para trabalhar, Senhor, e as famílias ficam em casa sem saber o que vai acontecer. Guarda esses homens, Pai, guarda esses homens, Pai, que os teus anjos venham estar ao redor dos seus filhos, Pai, guardando e livrando, Pai, de todo o mal, Senhor Deus. Ó Pai, mesmo em tempo de isolamento, nós temos visto reportagens, ó Pai, de policiais que têm entrado, Pai, em favelas, em comunidades, e têm trocado tiros com marginais. Pai, por favor, Senhor, guarda esses homens, ó Pai. Proteja as famílias, Senhor. Quantas crianças, quantas pessoas inocentes estão morrendo assassinadas, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia para as crianças. Guarda as crianças, Senhor Deus.
quando as crianças estão passando por um tempo de violência dentro da própria casa. Ó Pai, traga paz para essa casa, Senhor Deus. Guarda os pequeninos, Senhor Deus. Guarda os pequeninos, Senhor Deus. Ó Pai, nos abençoe, Pai. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos terminando hoje nossa live, nossa mensagem. Oramos para que Deus te abençoe, para que o Senhor te guarde, para que o Senhor proteja a sua casa, para que o Senhor proteja a sua vida, para que o Senhor continue falando contigo profundamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.